Opa, olha, a gente volta. Agora que eu vi aqui o último comentário, como foi que você colocou ali, Gabriel? Olha, a gente volta, iniciando nossa segunda aula aí, já etapa 7, matemática, sequências numéricas. Deixa eu ver o que foi que nosso colega colocou ali para mim. Parece um bolo de casamento em degraus. Em degraus eu já vi em camadas, mas esse é em degrau, não tinha visto ainda não, em camadas, né? Ou um prédio em andares, aí teria o degrau, né? O bolo em degrau era camadas, as camadas, professor, os andares do bolo, mais ou menos, mas eu entendi sim. Deu quantas bolinhas lá? Eu entendi, Gabriel, eu tô brincando, cara, tô brincando com você. Deu 15 bolinhas a quinta figura e 55 bolinhas, pontos, né? Que foi justamente o que ele colocou, 55. Vamos ver aqui, vem cá comigo. A gente parou aqui, né? A gente quer descobrir quantos pontinhos tem na quinta figura, professor. Eu acho que dá para a gente perceber um padrão nesse tipo aí das bolinhas, quando a gente analisa essa figura de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu vou tentar perceber aqui com vocês algumas dessas características. Professor, tipo, aqui é a primeira figura, né, professor? Aqui é a primeira figura. A primeira figura, ela só tem uma camada, professor. Aqui é a segunda figura, ó, professor, segunda, tá aqui, professor. Tem quantas camadas, professor? Tem uma, tem duas. Se tu analisar de baixo para cima, ó, tem 2 aqui embaixo, tem 3 aqui embaixo, por quê? Porque é a figura 3. Tem 4 aqui embaixo, professor. Ó, por quê? Porque é a figura 4, professor. Então, o que eu já posso concluir, professor? Eu já posso concluir, deixa eu até apagar essa daqui para a gente fazer o mesmo raciocínio. Eu já posso concluir que na quinta figura, eu vou ter quantas bolinhas aqui embaixo, professor? O senhor vai ter uma, deixa eu pegar a cor verde, eu quero que fique igual. Verde, não, pronto. Vai ficar uma, 2, 3, 4 e 5, professor. Eu poderia ir testando. Professor, por que ficou 5 aqui embaixo? Professor, porque a base, se você analisar aqui, ó, a base da figura, professor, corresponde justamente à imagem. Então, aí você vai comentando agora, você vai analisando. Na figura 1, você tem uma camada. Na figura 2, ó, você tem 2 camadas. Na figura 3, tem uma, que é a base, 2, ó, 3. Parece o bolo, como o Gabriel estava colocando. Na figura 4, você vai ter uma camada, 2, 3 e o topo do bolo, que é 4. Então, já dá para concluir quantas camadas tem na figura 5 lá. Não é verdade? Professor, na figura 5, o senhor vai ter 5 camadas. Sempre, professor, uma unidade a menos do que a de baixo. Ou eu posso analisar de cima para baixo. Ó, como é que eu posso analisar de cima para baixo? Aqui o senhor só tem 1. Aqui o senhor tem 1, 2. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Professor, esse aqui eu nem precisava desenhar. Se eu fosse imaginar ela toda feita, ia ter quantas bolinhas de cima para baixo? 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse a sexta figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse a sétima figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas eu vou desenhar aqui, pelo menos nessa eu vou desenhar. Professor, aqui o senhor vai ter 4 bolinhas, 1, 2, 3, 4. Em cima você já vai ter 1, 2, 3. Mais em cima 1, 2 e o topinho tem uma bolinha. Conseguiu perceber aí, ó? Ah, professor, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Professor, só tem que somar. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 bolinhas. Ou seja, na quinta figura, nós vamos ter quantas bolinhas? Somando 3, 6, 10. Professor, o senhor vai ter exatamente 15 pontos. Ou eu posso aprender uma fórmula
que é própria para esse tipo de situação, que é a fórmula para calcular a quantidade de números triangulares. A fórmula é essa que está aparecendo na telinha de vocês. Se eu me deparar com uma sequência numérica de pontinhos, e se você perceber que o formato, professor, das figuras que contém todos esses pontinhos dá um triângulo, a fórmula é essa aí, ó. O total de pontos triangulares é dado por Tn igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Onde, professor? Eu vou calcular aqui. Você não quer na quinta figura? Então, o total de pontos da quinta figura vai ser 5 vezes 5 mais 1 dividido por 2. Professor, isso aqui, lá na frente, a gente vai perceber que isso aqui nada mais, nada menos do que a soma dos termos de uma progressão aritmética. Professor, fazendo a conta aqui, vai ficar 5 vezes 6 dividido por 2. 5 vezes 6 dá 30, dividido por 2. Só ajeitar esse 2, se for feio. Professor, que vai dar o mesmo 15 pontinhos. Certíssimo. Ou eu também posso estar encontrando essa com 10, a figura 10, né, professor? Vai ter 10 camadas. Aí, nesse caso, para desenhar, professor, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Mas eu poderia entender, professor, se eu fosse analisar igual como eu fiz nos outros. Olha só. Aqui você tem uma camada, 2, 3, 4. Você tem 1, 2, 3, 4. Na figura 10, professor, o senhor ia ter quantas camadas? 10, não é, professor? Então, na figura 10, ia ser o 1, não é isso? Na figura 10, para n igual a 10, que ele colocou para a gente ia ter 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Ou usar essa formulazinha que vocês estão visualizando aí, ó. Que vai ser, professor, o total de pontos na 10ª figura. Vai ser 10 vezes 10 mais 1 dividido por 2. Resolvendo, 10 vezes 11 dividido por 2. Eu posso até simplificar logo o 10 com 2. Por 2 aqui vai sobrar 5. 5 vezes 11, certinho, Gabriel. 55 pontos na 10ª figura. Brinquei um pouquinho com vocês. Cara, já tem como a gente começar as definições de uma sequência que é nada mais, nada menos do que a sequência mais cobrada nas avaliações externas. Em quais, professor? Em todas. Se a pessoa disser, olha, vou cobrar numa prova lá, professor, da OBMEP, sequências, cara, é quase que 100% de chance, se o cara disser para você que vai cobrar a sequência, da questão ser esse tipo de sequência aí, ó. Ser uma progressão aritmética. Professor, criei uma situação aí que o horário é impróprio, né? O horário da fome, né, professor? Esse monte de coxinha quente com refri agora dava super certo, ó. Deixa eu ver aqui, professor, deixa eu ver aqui, lê comigo aqui. Os alunos disseram assim, professor, você é do mal, professor. Como é que o senhor coloca esse monte de coxinha aí, bem na tela da gente aqui, ó? Eita, tu imagina ela quente, bem recheada, com catupiry, frango. E, professor, eita, o pessoal tá dando fome já aqui, ó. Professor, e tem aquelas com aqueles outros recheios dentro. Eita, professor, de carne de sol, que eu gosto. Eita, vamos ver aqui. Deixa eu ler aqui, deixa eu lembrar aqui dessa PA aqui. O dono de uma lanchonete preparou uma tabela com o total a ser pago pelos clientes de acordo com a quantidade de coxinhas que eles pedissem. Tá bem tranquilo aqui, eu tenho certeza que você vai perceber o padrão é rápido. Ou seja, quando eu digo perceber o padrão, você vai perceber como que a sequência varia. Se você der uma olhada, professor, na tabela, né? Na coxinha não, olha para a tabela, do lado esquerdo, tá bom? Senão tu vai ficar olhando para a coxinha aí, tu vai contar errado. Professor, eu tenho 2 colunas nessa tabela. A primeira coluna da esquerda informa para mim a quantidade de coxinhas.
a segunda coluna da direita, informa para a gente, professor, o preço a ser pago de acordo com a quantidade de coxinhas que você vai comprar. Prof. Então, uma coxinha, a tabela está dizendo que paga 90 centavos por uma coxinha. Ela diz, professor, mas está barata essa coxinha, aquelas de festa, de aniversário, está muito caro. Vamos ver aqui. 2 coxinhas, R$ 1,80. 3 coxinhas, R$ 2,70. 4, R$ 3,60. 5, R$ 4,50. Eu tenho 2 sequências. Se eu perguntasse, professor, a sequência aqui, que representa a quantidade de coxinhas, é uma sequência? É. Os valores variam de 1 em 1. Prepara a coca aí, né? Eita, Gabriel, fala não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma sequência numérica que de um número para o outro varia de 1 em 1. Só que os valores pagos, professor, aqui, ó, eles também formam uma sequência para mim. Eles também formam. Professor, o primeiro valor que o senhor tem ali é o 90 centavos. O segundo valor, professor, é 1,80. O terceiro valor, 2,70. O terceiro, 3,60 e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que você já percebeu, professor, como é que varia. Tanto que se eu perguntasse quanto que eu pagarei por 11 coxinhas, eu tenho certeza que você já saberia qual que seria o valor pago por 11 coxinhas. Por quê? Porque você já percebeu, professor, como é que está se dando a variação. Professor, olha só, se uma coxinha é 90 centavos, 2 coxinhas é 1,80, porque é 90 mais 90. 3 coxinhas seria o preço das 2 acrescentando mais uma, que é 90 centavos. Então, o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Nessa sequência, de um valor para o outro, professor, está variando quanto, professor? De um valor para o outro varia quanto? Deixa eu botar só a setinha mesmo. Daqui para cá, professor, ó, varia sempre quanto? Aumenta, vai aumentando, né? Mas vai aumentando quanto? O professor vai aumentando sempre 90 centavos. Como é, Gabriel? Tu vai comer as coxinhas todas. Cara, deixa de ser guloso, cara. Deixa umas para nós aqui. Ainda bem que é digital. Estou sonhando para a tecnologia, a gente clicar na televisão assim e sair da TV esse negócio aqui. A gente chega lá. Vai lá transformar as moléculas. É igual aquele que está chovendo hambúrguer, que vira água em tudo. Estou sonhando com essa tecnologia. Vamos ver aqui, professor. Então, nós temos sequência aqui? Temos, professor, nós temos sequência aqui. Observe a sequência, a última, que eu circulei aqui, ó. Observe que o valor a pagar em função do número de coxinhas, ela obrigatoriamente é uma sequência numérica. Está lá, 90 centavos, 1,80, 2,70, 3,60, 4,50, 5,40, 6,30, 7,20, 8,10 e R$ 9,00. Os termos dessa sequência, a partir do segundo, são obtidos somando-se a cada termo anterior, o que, professor? 90 centavos. Esse é um exemplo de progressão aritmética, também conhecida como PA, professor. Espera aí, professor, mas por que que essa sequência ela é definida como sendo PA? Porque a variação que acontece de um número por outro é sempre a mesma. E essa variação se dá por uma adição. Lê a definição logo abaixo. Progressão aritmética PA é aquela sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se ao anterior uma constante que recebe o nome de razão da minha PA. Traduzindo de forma bem simples, a progressão aritmética é toda sequência que varia pela adição. Significa dizer o quê? Que para me achar o próximo termo da minha sequência, eu só vou utilizar a adição. E vai ser sempre a adição do mesmo valor. Sempre o mesmo valor sendo adicionado para achar os próximos e os próximos termos. Sempre, professor? Sempre. Esse número que eu vou adicionando é justamente o nosso padrão. É justamente o valor pelo qual a sequência varia. Então, espera aí, professor.
Vamos agora pontuar algumas coisas. Calma, Gabriel, já a gente chega aí. Eu até falei que eu queria que vocês aprendessem, mas eu tenho que fazer aquele processo lá que eu até brinco. Na força do querer, a gente vai botar para vocês fazerem umas contas aqui e vocês vão optar. Aprender ou não aprender a fórmula do termo geral? Eis a questão. Eu acho que eu consigo provar rapidinho para essa galerinha que é bom aprender essa fórmula que você colocou aí. Mas vamos lá. Vamos para o passo a passo para a gente entender como conseguir resolver e principalmente acertar qualquer questão de progressão aritmética. Primeiro, o que eu devo identificar em uma sequência? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer em qualquer sequência numérica? Não é obrigado ser a progressão aritmética não, tá bom, gente? Olha só, para a gente trabalhar com qualquer sequência, a gente tem que primeiro bater o olho na sequência e identificar o primeiro termo da minha sequência. A primeira coisa que você faz, identificar o primeiro termo da nossa sequência. A segunda coisa é identificar o padrão, a forma pelo qual essa sequência varia. No caso de uma progressão aritmética, para você encontrar a razão, você vai fazer uma pequena operação bem simples. Você pega qualquer termo da tua sequência e subtrai do termo anterior. Vou repetir. Para você achar a razão de uma progressão aritmética, você escolhe um termo da sequência e subtrai do anterior. Só não pode ser o primeiro, né? Porque tu não tem o anterior. Ou seja, do segundo em diante, tu pode pegar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tu pode pegar qualquer um que você tenha na tua sequência e subtrai do anterior. O resultado que der nessa subtração é justamente a tua razão, ou seja, é o número pelo qual a sequência varia. Então, professor, nessa sequência que eu tenho lá como exemplo, 5, 8, 11, 14. Quem é o primeiro termo dessa sequência, professor? O primeiro termo dessa sequência é 5. O A1 é 5. Quem é a razão dessa sequência aqui, professor? Quem é a razão? A razão, professor, o senhor pega tipo, o senhor pode pegar o 8 ali, subtrair de 5, dá 3. Ou o senhor pode pegar o 11, subtrair de 8, que também dá 3. Você pode pegar o 14, subtrair do 11, que também dá 3. Olha, você percebeu quando você fez as subtrações, o resultado sempre deu o mesmo. Por quê? Porque a sequência ela varia de forma, professor, constante, ou seja, sempre de 3 em 3. Eu conhecendo a razão de uma PA, eu posso classificá-la de 3 formas. A minha PA se classifica como sendo crescente, a sequência tem seus valores aumentando. A minha PA ela pode ser decrescente, quando a sequência tem seus valores reduzindo. Ou ela pode ser constante, professor, quando a sequência, os valores não mudam. Todos os valores permanecem os mesmos. Só que, analisando o resultado desta razão, eu posso simplesmente dizer para você que se a razão da minha progressão aritmética for maior do que 0, eu posso dizer que esta PA ela é uma PA crescente. É esse o exemplo, professor. 5, 8, 11, 14, já dava para perceber que a PA era crescente, porque os valores eles estão aumentando. Deixa eu te dar outro exemplo, professor. E aqui? À esquerda, eu tenho ali a segunda sequência, 25, 20, 15, 10. A razão ali, professor, é menos 5, é negativa. Não, professor, não é não. Ó. Se o senhor pegar 25 menos 20, dá 5 positivo. Uma coisa que eu quero que vocês tenham cuidado. Sabe o que é? É que na hora que vocês forem achar a razão, lembra que é o cara da frente menos o anterior. Não é você que escolhe a ordem para subtrair, não, tá bom? Então, naquele segundo exemplo lá, você poderia tentar achar a razão subtraindo o 20 do 25, que vai subtrair um número menor de um maior, logo o resultado dessa diferença vai dar um número negativo. Ou você poderia subtrair o 15 do 20, ou você poderia subtrair o 10 do 15. Quem escolhe é você.
Professor, entendi. Então, 20 menos 25 dá menos 5. 15 menos 20 dá menos 5. 10 menos 15 dá menos 5. O professor deu toda vez o mesmo resultado. Ó, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Quer dizer que a sequência varia de menos 5 em menos 5. Quem é o próximo termo depois do 10? Professor, é 10 menos 5. Ia dar 5. Quem é o próximo termo depois do 5? É 0. Aí a sequência passaria para o lado negativo. Ia dar menos 5, menos 10, menos 15 e aí por diante. A minha razão agora, professor, deu um valor menor que 0. A minha razão, ela é um número negativo, professor. Significa dizer que a classificação desta PA, ela é uma PA decrescente. Mas eu só preciso fazer a análise desta razão, professor, caso eu não tenha a sequência. Porque se você tiver a sequência, dá para você perceber visualmente se os valores estão aumentando, se os valores estão diminuindo, ou, nesse último exemplo, se os valores não variam. É 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Quem é o próximo? É 7, professor. E quem é a razão? 0. Porque se você subtrair o 7 lá da frente, menos o 7 anterior, vai dar 0, professor. Então, quando a razão da tua PA é 0, eu classifico esta PA como sendo uma PA constante. Vocês entenderam? Como é que eu faço para encontrar a razão de uma PA? Vocês entenderam que ao analisarmos o resultado dessa razão, eu já posso dizer se ela é crescente, decrescente ou constante. Então, espera aí, professor, olha só. No estudo dessas sequências, a gente tem que a sequência, acabei de falar, vou repetir, a sequência mais cobrada de todas as avaliações é a progressão aritmética. E ela é de uma simplicidade na identificação do seu padrão, como vocês puderam perceber, ou seja, a PA, por definição, é aquela sequência que varia pela adição, quer dizer que os valores são encontrados sempre somando-se o mesmo valor. Este valor que eu vou somando, vou já colocar, calma aí, Gabriel hackeia a atividade, calma aí. Esses valores que eu vou, o professor somando, recebe o nome de razão. Matematicamente falando, qual é a simbologia que nós iremos utilizar para representar uma progressão aritmética? Gente, é aquela mesma, professor, é aquela mesma que nós utilizamos para representar qualquer sequência. Essa que está na telinha de vocês é o A1, é o A2, é o A3, o A4, e aí vai, professor. Ou seja, esse A1 é a simbologia que eu utilizo para representar o primeiro termo da minha sequência. Então, o número que tiver ali é o primeiro termo, pela lógica. O A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, o A4 é o quarto termo, e aí vai até você chegar naquele AN, que como eu não sei quem é o último termo, eu vou representar pelo aquele Nzinho. Se, professor, o último termo for o 10º, no lugar do N é o A10. Se o último termo for o 20º, no lugar do N é o 20. E aí vai, entendeu? Prof, tá, beleza. Eu vou resolver questões de PA. O que eu tenho que observar? Porque a simbologia vai ser essa para qualquer tipo de questão. Eu já comentei, mas vou reforçar. Gente, para trabalhar com qualquer questão de PA, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o primeiro termo da sequência. Isso você faz visualmente, só olhando. A segunda coisa que você tem que fazer é encontrar a razão, que eu acabei de explicar como que se dá a sua obtenção. Professor, a razão de uma PA é você pegar o cara da frente e subtrair do anterior. Ou seja, tu pode pegar o segundo termo, subtrair do primeiro. Tu pode pegar o terceiro termo, subtrair do segundo. Tu pode pegar o quarto termo, subtrair do terceiro. E aí vai. Você entendeu? Certeza? Então, peraí, professor, deixa eu te dar um exemplo. Olha a sequência que eu acabei de colocar. 1, 5, 9, 13, 17. Cuidado numa coisa. Eu não te afirmei ou eu não te disse que é PA. Se a questão já vier dizendo, dada uma PA,
opa, que bacana, ele já me disse que é PA. Ele já disse que é progressão aritmética. Quando ele já diz, já facilita. Por quê, professor? Se é PA, eu simplesmente posso escolher qualquer termo ali, posso olhar para o 17, para o 13, para o 9, para o 5 e encontrar a minha razão, simplesmente subtraindo com o seu termo imediatamente anterior. Tipo, professor, e se ele não me disser que é PA, como está aqui? Como é que eu faço para saber se é PA? Você vai verificar se ele está variando da mesma forma. Você vai fazer 5 menos 1 dá quanto? Professor, 5 menos 1 dá 4. Aí você vai testar com outros números. 9 menos 5 também dá 4, professor. E 13 menos 9 também dá 4, professor. É uma progressão aritmética, sim, professor. Porque ela está variando de 4 em 4. Eu fiz os testes aqui, ó. 5 menos 1 deu 4. 9 menos 5 deu 4. 13 menos 9 também deu 4. Então, essa sequência, ela é uma progressão aritmética de razão 4. O que é que eu posso dizer para você? Se você conseguir, estou te afirmando isso, tá bom? Se você, numa progressão aritmética, conseguir identificar o primeiro termo, conseguir achar a razão, gente, questão já está garantida. Questão já está garantida. E se eu não souber as fórmulas? Questão já está garantida. A única diferença nesse assunto, que eu vou deixar claro para você, saber ou não saber a fórmula, eis a questão. É que se você souber a fórmula, você vai chegar mais rápido no resultado. Se você não souber a fórmula, você também vai chegar no resultado, só que vai demorar um pouco mais. Então, para você entender direitinho isso, lembra de algumas dessas sequências que eu comecei a brincar com vocês? Todas essas sequências que estão na tela aí são progressões aritméticas, onde eu comecei reforçando a definição de uma PA como sendo toda sequência que varia pela adição de um valor fixo. Este recebe o nome de razão. Então, toda vez, professor, como é que eu reconheço uma PA? Professor, a PA é aquela que é obtida quando os seus valores vão somando, professor. Prof, diz o seguinte, como é que eu faço para achar ali os valores que estão faltando? Eu vou precisar de alguma fórmula? Não. O que foi que a gente começou conversando com vocês? A gente começou a falar das famosas fórmulas de recorrência. Ou seja, eu começo a analisar a sequência e eu consigo chegar no próximo termo, professor, conhecendo-se o termo imediatamente anterior. Então, ali é 2, 5, 8, quem é o próximo? Vai pensando. O outro lá, 15, 11, 7, quem é o próximo? O outro, professor, 5, 5, 5, aquela última é muito difícil. Estou brincando, essa última não tem como. Se é 5, 5, 5, o próximo número vai ser 5. Prof, tipo assim, professor, na primeira é 11. Por quê? Professor, porque eu estou analisando do 5 para 8. Variou 3. Do 2 para o 5 variou 3, então do 8 para o próximo tem que variar 3. Se eu contar, foi o mesmo exemplo que nós utilizamos agora há pouco. 8, 9, 10, 11, eu contei até nos dedinhos, professor. Mas, espera aí, professor. Nessa situação aqui, o que que eu deveria identificar de cara? Primeiro termo e a razão. No segundo exemplo, deu quanto? 3, muito bem. Professor, por que que deu 3? No segundo exemplo, ao invés da sequência, professor, ela ser crescente, como é a primeira, ela é decrescente. Você está percebendo que os valores estão diminuindo? Ela também se dá por uma soma, só que ela vai somando um número negativo. E, professor, soma número negativo? Quando você soma o número negativo, a operação passa a ser chamada de subtração. Então, ali, professor, está caindo de 4 em 4, ó. 15 menos 4 dá 11, 11 menos 4 dá 7, 7 menos 4 vai dar o 3. Essa última aqui está fácil, professor. Essa última aqui vale 5, professor, não tem nem como. Mas o que que eu quero que vocês façam em qualquer sequência? Essas aí tá fácil de vocês encontrarem esses valores. Esse 11, esse 3 e esse 5 tá super fácil de encontrar. Mas para cada uma dessas sequências, eu poderia perguntar para você achar o 30º termo. O cara que está na posição 30. Então, se eu perguntasse, cara, quem é o 30º termo
da sequência do meio? Você saberia me dizer? 15, 11, 7, 3. Qual é o próximo? Menos 1. Quem é o próximo, professor? Prof, menos 5, menos 9. E, professor, eu poderia ir fazendo de um por um até chegar no 30º termo. Só que eu tenho certeza que você há de convir que vai dar muito trabalho, professor, muita conta, por mais que seja para ir diminuindo de 4 em 4. Então, eu vou pedir que, independente da pergunta que seja feita para você, a primeira coisa que você vai fazer em qualquer sequência é identificar o primeiro termo e a razão. Você entendeu? A primeira coisa que você vai fazer em qualquer sequência é identificar o primeiro termo e a razão. Beleza? Tá, professor. Então, naquele primeiro exemplo, o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Como é que nós encontramos a razão? Professor, eu fui subtraindo. 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 11 menos 8 dá 3. Então, o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Se você não concordar com os valores que eu acabei de colocar, você vai no chat, coloca para mim para a gente ir discutindo aqui até esclarecer a sua dúvida, tá? Na segunda sequência, professor, o primeiro termo é 15 e a razão é menos 4, professor. E no último exemplo, o primeiro termo é 5 e a razão vale 0. O que é que eu posso concluir olhando para as razões? Eu posso classificar, professor. Se a razão que você encontrar for um valor maior que 0, ou seja, for um valor positivo, eu já posso dizer que essa sequência é classificada como sendo crescente. Se a razão for um valor negativo, eu já posso dizer que a sequência ela é classificada como sendo decrescente. Já se a sequência for ou tiver razão igual a 0, eu digo que essa sequência é classificada como sendo constante. Tá, professor? Como é que acha a razão mesmo? Professor, a razão pega um termo qualquer da sequência e subtrai do seu termo imediatamente anterior. De boa? Então, peraí, professor. Se você... Agora eu cheguei, Gabriel. Agora eu cheguei na parte que você tinha colocado. Você lembra da última pergunta que eu fiz? Eu queria que você achasse o 30º termo de qualquer uma daquelas sequências. A última eu sei que é 5. A última lá era fácil. É fácil. Mas você há de convir que se eu for fazer de um por um, dá um certo trabalho. Então, essa aqui é a primeira fórmula que, efetivamente, eu pediria que vocês aprendessem para esse conteúdo, que é a fórmula do termo geral. O que é uma fórmula do termo geral? Falamos na nossa primeira aula de hoje, não é? A fórmula do termo geral, ela serve para você achar qualquer termo da sequência. Até treinamos, né, naquelas questõezinhas. Lá ele já tinha dado uma fórmula pronta para aquela sequência específica. Aqui, professor, essa daqui, ela é a fórmula do termo geral para qualquer progressão aritmética. Qualquer uma, é essa mesma fórmula? É. Aqui você não vai se preocupar que eu tenho uma sequência na letra A, aqui eu tenho outra sequência na letra B da questão. Vai ser duas fórmulas diferentes? Não. Qualquer progressão aritmética é sempre essa fórmula. E ela tem duas funções, gente. Ela serve para duas coisas. Ela serve para resolver dois tipos de problema. Professor, a fórmula do termo geral, ela serve para me achar qualquer termo da sequência. Ou ela tem uma segunda funcionalidade. Ela também serve para você achar a quantidade de termos da tua sequência. Não te preocupa não, que agora é que a gente está começando a falar dessa sequência em particular. A gente vai tirar algumas aulas para falar só de progressão aritmética, para depois a gente apresentar um outro tipo de progressão. Essa a gente já tem por definição que a PA é aquela sequência que varia pela adição de um mesmo valor fixo que recebe o nome de razão. Segunda coisa, entendendo que a sequência que eu irei trabalhar é uma PA, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o primeiro termo e a razão. Você sabe por quê? Porque você vai precisar do primeiro termo e da razão para colocar nessa fórmula. Você entendeu por que a primeira coisa que eu vou fazer?
Então, deixa eu colocar uma situação, problema para vocês. Olha só, já até usei esse exemplo. Eu tenho aqui 2, 5, 8, 11. Já estou te dizendo que é uma PA e eu quero que você ache, eu falei 30º, não era, Gabriel? Eu quero que você ache o 20º. Prof, por que eu coloquei só 20 termos aqui? Porque eu posso fazer isso aqui na mão. Vamos imaginar o seguinte, professor, não sei essa fórmula não, me esqueci, professor. Esqueci dessa fórmula aí, não gosto de fórmula, tenho raiva de quem sabe fórmula, professor, não gosto. E aí, tu vai deixar a questão em branco? Não. Eu tenho certeza que naquele exemplo, você sabe quem vem depois do 11, não sabe? Porque você já percebeu que aquela sequência, ela é uma PA de razão 3. Está variando de 3 em 3? Então, eu poderia simplesmente resolver a questão sem a fórmula. Agora, vê lá. Vê se tu concorda comigo. Eu vou encontrar. 2, 5, 8, 11, né? São quantos termos que ele quer? Ele quer o 20º, né? 1, 2, 3, 4, né, professor? Aí vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Professor, ele quer que o senhor encontre esse cara aqui, professor. O A20, professor. Ele quer o 20º termo dessa sequência. O 20º. Eu não vou precisar de fórmula, eu posso fazer. Agora eu quero que você entenda que dá um pouquinho de trabalho. Professor, 2 para 5 é de 3 em 3? 11, né? 11 mais 3, 14. Não é PA? PA não é somando? Então, se você sabe que a razão é 3, eu peguei 11 mais 3 dá 14. 14 mais 3, 17. Aí vai ficar 20. 20 mais 3 vai dar 23. Mais 3, 26. 29. 29 mais 3 vai dar 32. 35. 35 mais 3, professor, vai dar 38. Mais 3, 41. Mais 3, 44. Isso eu estou fazendo com todo um cuidado. Você está vendo aqui que eu pedi o 20º. E se eu perguntasse o 100º, será que dá trabalho? Vixe, professor, realmente ia dar muito trabalho. 44 mais 3, 47. 47 mais 3, 50. 50 mais 3, já que está variando de 3 em 3. 50 mais 3 vai dar 53. 53 mais 3 dá 56. 56 mais 3, achei, professor, o 20º termo dessa sequência é o número 59. Mas, gente, eu tive que ir fazendo de um por um. Olha só, já deu trabalho e é porque só foram 20 termos. Você imagina, olha só, o Gabriel colocou no chat. Você imagina se ele tivesse pedido, acha para mim o 100º termo, o cara que está lá na posição 100. Cara, você acha mesmo que você ia perder esse tempo todinho? Eu acho que alguns podem até tentar fazer, né? Se eu esquecesse a fórmula, realmente eu ia fazer, né? Eu não ia perder a questão, não ia perder meu ponto, né? Mas a ideia que é, professor, vamos aprender essa fórmula, professor. Vamos aprender essa fórmula. Por quê, professor? Se eu sei quem é o primeiro termo, se eu sei quem é a razão, o meu trabalho, gente, é só substituir onde tiver o N, o termo que ele quer que você encontre. Ou seja, aqui tem o N, aqui tem o N. O valor que eu colocar nesse N aqui, professor, é o mesmo valor que eu vou colocar nesse N. Então, na nossa questão aqui, ele quer o 20º termo. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Identificar o primeiro termo e a razão. O primeiro termo ali da sequência é 2, a razão é 3 e ele quer o A20. Ele quer o 20º termo da sequência, professor. Ele quer o A20, professor. Então, significa dizer que eu vou colocar o 20 onde tiver o N, professor. Vai ficar A20, ó, aqui no lugar do N, professor. Eu coloquei o 20, ó. Aqui tem um N. Eu coloquei o 20 de novo. No lugar do A1 e da razão, no lugar do A1, professor, eu coloquei o 2.
no lugar da razão, eu coloquei o 3. No mas, são pequenas operações matemáticas que você vai realizar. Ficou, professor, a 20 é igual a 2 mais 20 menos 1 vezes 3. Vai ficar a 20 é igual a 2 mais 19 vezes 3. Aí faz 19 vezes 3 primeiro dá 57. 57 mais 2, olha aí, ó. Precisou eu fazer toda aquela sequência de 1 por 1? Não, nós conseguimos chegar, professor, direto no resultado, sem a necessidade de escrever a questão de 1 por 1. Então, essa é a primeira funcionalidade dessa fórmula do termo geral. Brincar, treinar, é isso mesmo, Gabriel. De tanto você exercitar, que você pode estar assim, professor, eu achei um pouco complicado, achei um pouco difícil de utilizar essa fórmula. Se você está pensando dessa forma, faça mais de uma questão, faça uma, duas, deixa ela anotada lá. De tanto você utilizar ela, você vai aprender, você vai memorizar. Você não vai nem decorar, não, é aprender mesmo. Então, peraí, professor, eu entendi que a fórmula do termo geral serve para me achar qualquer termo da sequência, independente da sua posição. Mas ele também serve, professor, para achar a quantidade de termos da sequência. Como assim, professor? Se eu sei quem é o primeiro termo, se eu sei quem é o último termo, eu também posso fazer esse tipo de pergunta para você. Aqui é o 2 e ele para no 77. O 77 é o último termo, professor. O último termo é o AN. O último termo é o AN. Então, eu quero saber quantos números tem do 2 até o 77. Eu posso ir escrevendo. Eu já sei que ele varia de 3 em 3, aí vai ficar 11, 11 mais 3, 14, 17, professor, 17 mais 3, 20. Professor, eu posso ir escrevendo. Eu posso ir escrevendo até chegar lá no cara, até chegar no 77. O que foi que você colocou ali para mim, Gabriel? Aqui, ele quer que você ache a quantidade de termos. É a quantidade. Foi isso aí que tu fez. Tem 779, eu acho que senão você confundiu, Gabriel. E não é a soma, não. Ele não quer a soma. Eu acho que você fez foi a soma, não foi não? Deixa eu ver aqui. 2 mais 77. Não, entendi. Ele não quer o cara... Ah, isso. Ele não quer que você ache o cara que está na posição 77. Ele quer justamente saber... Tá entendendo? Desculpa, ele não quer que você ache... ele não quer que você ache o cara que está na posição 77. Ele quer que você diga em que posição está o 77. Ou seja, que vai gerar a quantidade de termos. Vamos usar agora sim. Isso. A gente vai encontrar o N, professor. O N, eu vou pegar os mesmos valores e eu vou substituir naquela fórmulazinha do termo geral, professor. Quando ele pedir para a gente achar a quantidade de termos, a utilização da fórmula sempre vai gerar uma pequena equação do primeiro grau, que tem letra no primeiro membro, que não tem letra no segundo. Só que no caso, acha para mim quantos termos tem, ele quer que você ache o N. Eu vou começar pegando aquele 2, passando para o lado 77, subtraindo, vai ficar N menos 3 vezes 1 dá 75. Aquele 3 que está multiplicando vai passar para o lado 75 dividindo, eu vou ter que N menos 1 é igual a 25, e o 1 que está subtraindo passa para o outro lado somando. Ou seja, do 2 até o 77, nós temos exatamente 26 termos. Entendeu mais ou menos? Eu queria só hoje passar para vocês a ideia de sequência. E pontuar já de início a sequência mais famosa da matemática, que é a progressão aritmética. Já para a gente começar a sentir o conteúdo e perceber que eu tenho como fazer com fórmula ou sem fórmula. Ponto de partida da nossa próxima aula, é a gente definir novamente, caso ainda exista alguma dúvida, o que vem a ser uma PA, reconhecer seu primeiro termo, reconhecer a sua razão e partirmos para muitas e muitas atividades, inclusive do nosso próprio cotidiano. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!